Professor Jorge Augusto, explicador virtual. Vamos continuar então a nossa bateria de exercícios sobre o Islã, que nós trabalhamos na aula passada, o Império Bizantino, a China Antiga e os reinos africanos. Nossa questão número 8, complete o texto com as palavras abaixo, está ligado aí sobre a China Antiga, aquelas dinastias onde o poder é passado aí de pai para filho e é o processo que vai dar a formação desse povo chinês. Então aqui, ó, complete o texto com as palavras abaixo. Cultivo, luz, show, Shang, dinastia, China e amarelo. Então nós vamos ler o texto e completar aqui com a palavra adequada. Então aqui, ó, os primeiros habitantes da região, hoje conhecida por, só pode ser China, se estabeleceram às margens do rio. Qual o rio principal aí da China? O rio Amarelo, por volta de 7000 a.C. Nessa região, aprenderam a utilizar o solo fértil conhecido como, nome bonitinho aqui, Lois, para o. Eles usam o solo, vai ser para o cultivo de plantas como arroz e o painço. A primeira dinastia chinesa, da qual se tem registros históricos, surgiu por volta de 1600 a.C. e ficou conhecida como a dinastia Zhou. Os, aí vem mais uma dinastia, Shang, governaram a região e governaram a China por cerca de 4 séculos. Então aqui temos completo o nosso texto, que vai dar aqui toda a origem do povo chinês, falando aqui desse território chamado de China, que foi aqui estabelecido a partir das margens do Rio Amarelo, o cultivo aqui das plantas, principalmente o arroz, e terminando aqui com as dinastias, a primeira a Zhou e a Shang, que vai governar por mais de 4 séculos a China. Próxima questão, a número 9. Identifique a afirmação incorreta. Novamente, atenção aqui, ó, não é a afirmação correta, mas sim a incorreta, e reescreva corretamente. Então nós vamos ver qual é a opção aqui incorreta e depois nós vamos reescrever da forma correta. Então a opção incorreta aqui, a afirmação incorreta é a letra A. Durante a dinastia Zhou, houve intensa exploração de minérios, como o ouro e a prata. Então fizemos a primeira parte, identificar a afirmação incorreta. Agora vamos reescrever essa afirmação da forma correta. O período da dinastia Zhou se destacou por inovações técnicas na agricultura e pelo desenvolvimento da produção da seda e da fabricação de objetos de madeira. Então nós não tivemos essa exploração de minérios como o ouro e a prata, mas sim inovações técnicas aqui no ramo da agricultura, para que desenvolver a produção da seda e a fabricação de objetos de madeira. Então fizemos aqui as duas etapas da questão, identificar a afirmação incorreta e reescrever da forma correta. Próxima questão, questão número 10. Por que conhecemos tão pouco sobre a história da África? A África, que é o berço da humanidade, historicamente ela parece que fica esquecida em algum canto lá da história. Qual o motivo? Então vamos lá. A resposta correta aqui é que nosso ensino sempre foi mais centrado na cultura europeia, que tentava diminuir a importância da cultura africana devido aos seus interesses de exploração na região. Então a intenção da história, principalmente dos europeus, era colocar o africano sempre como atrasado, e quem iria levar essa civilização às regiões da África seriam os europeus. Então todo estudo da história de uma forma geral, era sempre deixar a África de lado e mostrar os europeus como os grandes civilizadores, a grande nação, o grande continente. Por isso, estudamos tão pouco a história desse continente, que vai ser a origem do mundo. Vamos então para a próxima questão. Questão número 11.
Por que se diz que a África é o berço da humanidade? Por que o continente africano é o continente mãe? Por que dizemos isso? A África é o berço da humanidade. Então vamos lá. A África ela é o berço da humanidade por quê? Da África saíram os primeiros humanos que começaram a migrar e a ocupar a Terra. Aí nós retornamos lá à nossa aula da pré-história, onde na própria aula da pré-história diz que a África é o berço da humanidade, por quê? O primeiro fóssil, o fóssil mais antigo, ele foi encontrado numa região africana. Então os primeiros grupos humanos, os primeiros homens, eles saíram da África, surgiram na África e se espalharam pelo mundo. Por isso falamos que a África é o berço da humanidade. Questão número 12. Qual a importância do Islã na história dos reinos africanos a partir do século 17 depois de Cristo? O Islã, essa religião fundada por Maomé, ela vai ter grande importância na formação dos reinos africanos. Aí para a gente tirar um pouco essa ideia da Europa, que só na Europa tem rei e rainha. Ainda na África, nos dias atuais, existem reinos africanos, existem reis e existem rainhas. Então aqui a pergunta, qual a importância do Islã na história desses reinos africanos a partir do século 17? Então o Islã, ele vai aqui, ó, a religião islâmica penetrou na África a partir do norte, criando vínculos poderosos dentro do continente, fortalecendo o comércio interligando os ricos reinos africanos, a Europa, ao Oriente Médio e a Ásia. Então o Islã, ele adentra esse continente com uma importância econômica, com uma importância comercial, da qual ele vai unir o continente africano ao europeu, ao asiático. Então é uma junção aqui, é uma interligação de territórios através do comércio. Temos aí, então a importância do Islã para esses reinos africanos. Reinos ricos que vivem aí da prática comercial e acabam tendo contato com outros povos distantes. Então respondemos a questão número 12. Questão número 13. Como deve ser pensada a história da África? De que forma nós vamos analisar a história da África, desse continente que foi o berço da humanidade? Então vamos à resposta. Antes da chegada dos europeus que colonizaram o continente no século XIX, primeira forma então de se pensar o estudo da história da África é saber como era esse continente antes da chegada dos povos europeus. A resposta vai seguir da seguinte maneira. A África, centenas de anos antes da chegada dos europeus, já tinha diversas sociedades autônomas, ou seja, sociedades independentes uma das outras, com características diferentes e que construíram grandes reinos. Então, antes dos europeus chegarem no continente africano no século XIX, a região ela já possuía diversos reinos ricos que se viviam entre si ali através da prática comercial e, claro, através das guerras. Quando os europeus chegam no século XIX, eles começam a colonizar o continente e vão, com isso, fazer de tudo para que as características africanas, principalmente as características culturais, sejam esquecidas, numa forma de um domínio europeu sobre o continente, já que os europeus, nessa questão de estarem adentrando o continente africano, eles davam como desculpa uma missão de civilizar o continente, ou seja, nós não estamos aqui apenas para querer explorar o continente, mas para civilizar esse continente. O que os europeus queriam no continente africano? A mão de obra barata. Outra coisa, buscavam matérias-primas que eles não possuíam na Europa. Grande parte da população, o excedente populacional europeu, ele era enviado para a África, enviando parte da população europeia para a Ásia para trabalhar aqui na organização política. O que era produzido em excesso na Europa era enviado para a África. Então nós tínhamos aqui os europeus abrindo também um novo mercado em outro continente. Então por isso os europeus começaram a explorar a África.
E é a partir dessa ideia que devemos estudar a África. A África antes do século XIX, com as tribos que lá existiam, e a África agora sendo dominada pelos europeus no século XIX. Vamos agora para a próxima questão. Questão 14, ainda sobre os reinos africanos. O que significa a palavra Sahel? E no caso africano, a que se refere? Nós vamos trabalhar aqui uma região da África. A resposta ela é uma palavra de origem árabe e significa margem ou borda. No caso africano, o Sahel é uma faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes. Então nós temos uma faixa de terra, daí esse nome Sahel. Era uma importante região dentro dos reinos africanos. Encerramos mais uma aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.